É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base da nossa exposição que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Além do nosso esboço, que é a base desta exposição, nós também publicamos 4 ou 5 outros textos desta mesma lição. No site do portal Escola Dominical, nós também publicamos textos de apoio, slides e videoaulas de outras faixas etárias do currículo da Escola Dominical da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós também disponibilizamos dezenas de links de textos de apoio, slides, textos de leituras diárias, videoaulas desta lição, de lições de outras faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós postamos ali as respostas e para o irmão ter acesso à sala dos professores, o irmão deverá se cadastrar no portal Escola Dominical, cadastramento gratuito. Também, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos aqui no canal do YouTube, ao vivo, a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Ali o irmão, no chat, interativamente pode elucidar as suas últimas dúvidas. Também durante a semana disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza quando nós comparecemos à igreja local, porque a Escola Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Estamos estudando a doutrina da mordomia cristã. E o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos no terceiro bloco do nosso trimestre, onde nós estamos estudando a mordomia com o outro, com o próximo e com os bens. E hoje nós estaremos estudando a segunda lição deste bloco, que é a mordomia do trabalho. É a lição de número 9. A mordomia do trabalho. Mas, irmão Caramuru, mordomia não é servir? É. O homem não é o mordomo de Deus, o principal administrador da criação terrena? Sim. Então, como falarmos na mordomia do trabalho, se o homem tem que trabalhar para sobreviver com o suor do seu rosto, por causa do pecado? O trabalho não seria consequência do pecado e, portanto, não há o que falarmos em mordomia, porque o trabalho seria um castigo? Não. O trabalho não é um castigo. Conheço um irmão que diz que um tio seu, todos os dias, amaldiçoa Adão, porque tem que levantar para trabalhar. E diz que se não fosse Adão, ele não teria que trabalhar. Em primeiro lugar, não temos que amaldiçoar Adão,
Em segundo lugar, o trabalho não é um castigo, não é uma consequência do pecado. O homem foi feito para trabalhar, porque a própria ideia da mordomia é a ideia do serviço. Nós temos visto aqui ao longo do trimestre que o homem foi feito para administrar a criação terrena, ser o principal servo. E servo serve, e servir é trabalhar. Mordomia, nós temos visto que é o exercício de tarefas, de missões, de atividades que Deus cometeu ao homem. Portanto, o trabalho não é uma maldição, o trabalho não é uma consequência do pecado. O homem trabalhar é resultado direto do fato de Deus tê-lo criado. Quando o homem foi criado por Deus, foi-lhe dado um trabalho, foi-lhe dado um serviço. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, é dito o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Vejam bem que Deus fez um jardim no Éden e pôs o homem lá para quê? Para ele ficar numa rede de papo para o ar? Não. Para ele trabalhar. Ele tinha que lavrar e guardar o jardim que Deus havia posto, que Deus havia formado no Éden. O homem poderia modificar o jardim, segundo a inteligência que Deus lhe havia dado, e aí é o que é o lavrar, que é o cultivar, que é o criar algo do homem, que é a cultura, mas ele também tinha de guardar, ou seja, preservar, manter aquele jardim. Era um trabalho que Deus lhe estava dando. E por que Deus estava dando um trabalho para o homem? Por que o homem deveria trabalhar? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós encontramos lá em Gênesis 1 e 26. Qual era o propósito de Deus? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como Deus é que surge no texto bíblico? Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os irmãos verifiquem que Deus, ele começa a revelação trabalhando. Se eu fosse escrever a Bíblia, talvez eu começaria a Bíblia dizendo assim: Deus é amor. Mas Deus aparece no texto bíblico trabalhando. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é um ser trabalhador. Deus não é um ser ocioso, que não faz nada. Ele não só criou o mundo, como ele sustenta o mundo pela palavra do seu poder. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus não só cria, como sustenta, mantém. Deus é um Deus que está continuamente trabalhando. Uma característica divina é o trabalho. O próprio Senhor Jesus, ele disse certa feita que o meu Pai trabalha e eu trabalho até agora também. Jesus
diz que ele é um trabalhador e o Pai também trabalha. Então, quando Deus fez o homem para trabalhar, Deus fez o homem para ser imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos que fazem com que Deus seja, ou que o homem seja semelhante a Deus, é o trabalho. Por ser um ser trabalhador, o homem cumpre o propósito divino de ser imagem e semelhança de Deus. E Jesus é bem claro: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, como homem perfeito, era um homem trabalhador. O profeta Isaías disse lá, ao profetizar sobre Jesus, este aspecto, lá em Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Jesus era experimentado nos trabalhos. O ex-chefe da igreja romana, o Papa Paulo VI, certa feita, em visita a Israel, ele proferiu na cidade de Nazaré uma pregação e um discurso. E ele disse que Jesus passou a maior parte da sua vida terrena em Nazaré e que quase nada é dito a respeito de Jesus em Nazaré durante a sua infância, adolescência e juventude. Mas a maior lição que Jesus deu no maior período da sua existência terrena foi a lição do trabalho. A lição do trabalho. Porque quando Jesus vai a Nazaré, após o início do seu ministério, ele é identificado como carpinteiro, filho do carpinteiro. O que identificava Jesus em Nazaré? A sua profissão. Por quê? Porque ele trabalhava. O que fez Jesus entre os 12 e os 30 anos? E muitos fazem teorias, elucubrações. Há quem diga que Jesus foi até a Índia neste período. O que fez Jesus entre os 12 e os 30 anos? Trabalhou para o seu sustento e a de sua família. Ele era conhecido como o carpinteiro, filho do carpinteiro. Por quê? Porque o que ele fazia em Nazaré era trabalhar para sobreviver, cumprindo o propósito divino para o ser humano. O trabalho dignifica o homem, precisamente porque, ao trabalhar, o homem se assemelha a Deus, que é um ser trabalhador. E por se assemelhar a Deus, o homem atinge o propósito divino, que é o de ele ser imagem e semelhança do Criador. E a maior lição, a mais longa lição que Jesus nos dá durante toda a sua vida terrena é a lição do trabalho, como muito bem disse o Papa Paulo VI. Porque foi o que Jesus mais fez durante a sua passagem pela terra, foi trabalhar, a ponto de ser conhecido
na sua cidade, na cidade onde ele foi criado e onde ele viveu boa parte da sua existência terrena como um trabalhador. Por isso, o trabalho dignifica o homem, por isso o trabalho não é um castigo, faz parte do propósito divino para o homem, o trabalho. Certa feita, eu estava dando uma aula e disse aos irmãos que no céu nós iremos servir a Deus. No céu nós iremos trabalhar. E houve uma aluna que ficou revoltada. Ela disse assim, olha, se é para trabalhar no céu, eu não quero ir para o céu. O céu é um lugar de descanso. O céu é um lugar de apenas prazer. Como se trabalho fosse o contrário de prazer. Mas a verdade é que os anjos estão nos céus e não estão de papo pro ar. Né? O salmista, lá no Salmo 103, ele diz o seguinte, Salmo 103, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Ou o versículo 20 antes, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Os anjos estão servindo a Deus. Eles estão trabalhando, cumprindo as ordens divinas. Eles estão trabalhando, executando o propósito de Deus com atividades. O escritor aos Hebreus também fala isso, lá no capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos trabalham no céu. E nós não vamos chegar no céu e mudar as coisas do céu, porque as coisas do céu não se mudam. Nós também iremos servir a Deus, porque o servir a Deus, o trabalho, nos faz imagem e semelhança de Deus. E isto dignifica o homem. E é por isso que nós temos que prestigiar o trabalho. Porque o trabalho nos faz semelhantes a Deus. Jesus trabalhava e nós também devemos trabalhar. Nós devemos seguir as pisadas de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. E ele era conhecido como o carpinteiro, filho do carpinteiro. Agora, depois do pecado, o trabalho mudou a sua configuração. Veja bem, o homem foi colocado no Éden para lavrar e guardar a terra. O trabalho era prazeroso. O trabalho fazia semelhante a Deus. Não havia necessidade do trabalho para a sobrevivência. O trabalho era uma bênção. Mas, com o pecado, o trabalho passou a ser penoso. E aí é que vinha a diferença e a confusão que as pessoas fazem. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho faz parte do propósito divino para o homem. Mas depois do pecado, o trabalho se tornou penoso e necessário para a sobrevivência. Veja o que disse o Senhor ao primeiro casal após a queda. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto
comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lemos até o versículo 19. Aqui fica bem claro que o trabalho depois do pecado, primeiro, tornou-se penoso. Ele traria dores, haveria um esforço contra a natureza. Nós vamos estudar uma lição sobre a mordomia do cuidado da terra, onde iremos nos deter mais sobre esse relacionamento entre o homem e a natureza. Mas o trabalho não deixa de ser um relacionamento entre o homem e a natureza, porque é através do trabalho que o homem altera a natureza, que o homem preserva a natureza. Então, o trabalho é essa ação humana sobre a natureza. Agora, com o pecado, natureza e homem deixaram de ter harmonia. Havia uma perfeita harmonia entre natureza e homem. Agora a natureza está contra o homem e o homem contra a natureza. A terra tornou-se maldita por causa do pecado do homem. E por ser maldita, ela não traz apenas bênçãos. E para eu obter bênçãos da natureza, eu tenho que lutar contra ela, me esforçar contra ela. É isso que Deus diz assim: com dor comerás dela, da terra, todos os dias da tua vida. O trabalho passou a ser penoso. A terra começou a produzir espinhos e cardos que apenas dificultam a exploração da terra pelo homem, apenas dificultam o esforço do homem. Ele tem que enfrentar a natureza agora para poder modificá-la a seu favor. Portanto, o trabalho passa a ser penoso. Não é mais prazeroso, ele é penoso. Ele não traz apenas proveito, alegria, ele continua trazendo proveito, alegria, satisfação, porque ao trabalhar nós nos assemelhamos a Deus, cumprimos o propósito divino, e quando se cumpre o propósito divino, isso traz bênçãos para o homem, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, ou vamos no sentido da vontade de Deus, isso sempre nos traz bem, mas o esforço é existente. A dificuldade é existente. Esta bênção do trabalho vem acompanhada dos espinhos e cardos. E, além disso, o trabalho se torna necessário para a sobrevivência. Agora eu tenho de trabalhar para sobreviver, para satisfazer as necessidades básicas do ser humano. O homem precisa trabalhar. Antes do pecado, não. Ele trabalhava por prazer, cumprindo o propósito divino, e não dependia do trabalho para sobreviver. A sua sobrevivência, e inclusive a falta de corrupção, como nós já vimos ao estudarmos a mordomia do corpo, o acesso que o homem tinha à árvore da vida o impedia de se corromper, de envelhecer, de adoecer, enfim. O trabalho era meramente um prazer, meramente um cumprimento do propósito de Deus. Mas agora, o trabalho é necessário para a sobrevivência, a ponto de o apóstolo Paulo lembrar um princípio moral divino que muitos não querem observar. E diz lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também.
É preciso trabalhar para comer. Esse é um princípio estabelecido por Deus. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Comerás a árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é um princípio bíblico. Por isso que não são legítimas as fórmulas de ganho sem que haja o devido trabalho. A forma correta de aquisição de bens no nosso, segundo a moral divina, segundo a ética divina, é o trabalho. É pelo trabalho que legitimamente eu adquiro bens. É por isso até que se entende que um dos 10 mandamentos, que é não furtarás, é a chancela deste princípio do trabalho. Na nossa declaração de fé, no capítulo 18, quando fala sobre os 10 mandamentos, lá no item 5 e na página 159, diz assim: o 8º mandamento, não furtarás, diz respeito à proteção da propriedade e abrange tanto o furto como outras práticas fraudulentas sobre as quais vigiamos para não cairmos nas ciladas do diabo. Refere-se a qualquer negócio com vantagem ilícita e que deixe o outro no prejuízo. Vinculado a esse mandamento está o trabalho como recurso para que cada um possa obter o sustento de sua família de maneira digna. E aí, a nossa declaração de fé cita neste momento o que está escrito em Efésios 4 e 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo aqui em Efésios 4, 28, lembra que é dever do servo de Deus trabalhar e com as mãos fazer o que é bom, não só para a sua manutenção e a de sua família, como também para repartir com o que tiver necessidade. Então o trabalho com o pecado passou a ser penoso. Primeiro. Por quê? Porque agora me demanda um esforço contra a natureza para eu poder satisfazer as minhas necessidades básicas. E segundo, tornou-se necessário para a sobrevivência. Porque a única forma pela qual eu adquiro legitimamente o necessário para a minha sobrevivência é o trabalho. Eu preciso trabalhar para sobreviver, para comer. Se eu não trabalhar, eu não como. Isso é o que estabelece aqui este princípio do trabalho. Então nós fomos feitos para trabalhar, porque somos imagem e semelhança de Deus, que é um Deus trabalhador. Por isso o trabalho não é castigo, não é consequência do pecado. Mas por causa do pecado, o trabalho que me traria apenas prazer por estar me fazendo semelhante a Deus e por me trazer, por isso mesmo, satisfação, agora ele se torna penoso e necessário para a sobrevivência. De pronto aqui, eu já quero observar que se o trabalho me faz semelhante a Deus, o modo correto pelo qual eu devo obter bens para satisfazer minhas necessidades é o trabalho. Existe um elemento prazeroso no trabalho, mesmo depois do pecado. É por isso que Salomão, Salomão, no seu livro
velhice, o livro de Eclesiastes, que é o livro em que Salomão, ele fala a respeito da vida debaixo do sol, ou seja, a vida na sua dimensão puramente terrena. Ele faz, em mais de uma vez, uma observação que para muitos passa despercebida, mas que aqui na mordomia do trabalho é muito importante. É de que se eu for verificar a vida desprezando a eternidade, não sob o foco da eternidade, a maior bênção que existe é a de eu poder desfrutar do fruto do meu trabalho. De eu ter prazer em aproveitar aquilo que eu adquiri por força do trabalho. Esta é a maior alegria, é a maior bênção puramente material que pode existir na face da terra. Olha o que diz Salomão lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Os irmãos percebam aqui que Salomão diz que a melhor coisa que tem numa dimensão terrena da vida é você poder comer e beber com aquilo que você adquiriu pelo trabalho. É aproveitar do fruto do seu trabalho. O trabalho traz uma satisfação interna, porque nos faz semelhantes a Deus, mas também permite uma satisfação externa. E Salomão diz que não há coisa melhor na dimensão terrena da vida, na dimensão horizontal da vida, do que você poder desfrutar daquilo que você trabalhou. Isso aqui ele fala em Eclesiastes 2 e 24, mas se você for em Eclesiastes 3 e 12, ele diz assim: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Em 3 e 22, ele diz ainda: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então os irmãos percebam aqui que Salomão deixa bem claro que não há coisa melhor na vida do que você aproveitar do fruto do seu trabalho. Porque o trabalho foi criado para nos fazer semelhantes a Deus. E ainda que hoje ele seja penoso e necessário à sobrevivência, ele ainda nos traz uma satisfação e nos proporciona o que há de melhor debaixo do céu, que é o de desfrutar, de aproveitar do fruto do seu trabalho. É tanto assim que você não poder desfrutar do trabalho é considerado por Salomão, uma decepção.
Veja lá em Eclesiastes 4:8. Há um que é só e não tem segundo. Sem ele não tem filho nem irmã. E contudo de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Não desfrutar do fruto do seu trabalho é considerado uma perda de tempo, um desperdício, uma enfadonha ocupação por Salomão. E Salomão podia dizer a respeito disso, irmãos, porque nada que o mundo ofereça não foi aproveitado por Salomão. Então o trabalho sempre tem esse lado prazeroso. E aí nós já vemos o seguinte: trabalho é necessário para sobreviver. É através do trabalho que eu legitimamente adquiro bens, mas é fundamental e importantíssimo que fundamental que você aproveite o que você adquiriu pelo trabalho. Não aproveitar o que você adquiriu pelo trabalho é ferir a mordomia do trabalho. Porque Deus quer que nós tenhamos satisfação, sejamos abençoados pelo trabalho. Há pessoas que são chamados workaholic, são pessoas que trabalham sem parar, são viciadas em trabalho e só vivem trabalhando. Adoecem por causa disso, ficam doentes, não desfrutam do trabalho. As riquezas que amealham são única e exclusivamente para pagar remédios e médicos, hospitais. Isso não vem de Deus. Não podemos ser viciados em trabalho. É preciso que o homem trabalhe. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus abomina a preguiça. É pecado ser preguiçoso. É pecado não trabalhar. Mas só trabalhar e não desfrutar do bem do trabalho é errado. Aliás, nós no nosso texto colocamos que existe um dever do descanso. Um dos mandamentos era a guarda do sábado. Lá em Êxodo, no capítulo 20, a Bíblia diz assim, versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o homem os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou Deus, o Senhor, o dia do sábado e o santificou. A guarda do sábado, que era um sinal entre Deus e Israel, por isso não é um mandamento que não está imposto a nós, traz um princípio ético importante, que é a necessidade do descanso. Existe um objetivo neste mandamento que perdura até hoje. É que nós devemos descansar. O corpo precisa recarregar suas energias. Nós já falamos na aula passada sobre a mordomia do tempo. É preciso que nós deixemos um tempo para o repouso. E isto aqui também vale para a mordomia do trabalho. Trabalhar 6 dias, tem que ter descanso. Por isso que ser viciado em trabalho é ferir a mordomia do trabalho.
É preciso descansar. Nós já lemos na vez passada, mas vamos agora reler aqui, porque pode ser que o irmão não tenha visto a aula passada, mas a Bíblia diz o seguinte, que Jesus mandou que os discípulos fossem descansar. Depois que eles haviam pregado, Jesus os mandou que fossem descansar. Marcos capítulo 6, versículo 30, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Jesus mandou que eles repousassem. A mordomia do trabalho diz que o homem deve trabalhar, mas o homem não é Deus. Deus trabalha incessantemente, mas o homem deve repousar. E aí, mas não está escrito que Deus descansou? Quer dizer, Deus parou de criar novas coisas. O descanso de Deus aqui é que ele deixou de criar outras coisas. A quantidade de matéria que existe no universo físico hoje é a mesma. Porque Deus parou de criar novas coisas. Vai criar novos céus e nova terra. Mas no atual momento, Deus deixou de criar. É o que dizia Lavoisier. No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós estamos no momento do descanso de Deus. Pastor Ailton Muniz de Carvalho, que é físico e pastor, ele costuma dizer que nós estamos num descanso. Sábado do 7º dia é agora. É este período em que Deus não está a criar novas coisas materiais. Está apenas a sustentar todas as coisas que ele criou. Mas nós devemos descansar. Então, na mordomia do trabalho, existe um dever de descanso. Para que eu aproveite, tenha um momento de lazer, de tranquilidade, de repouso, de entretenimento, naquilo que eu adquiri pelo trabalho. E para que eu possa recarregar as minhas energias para trabalhar novamente. Por isso eu não posso ser viciado em trabalho. Por isso eu não posso ser workaholic. Por isso eu preciso aproveitar daquilo que Deus me deu. Portanto, não é pecado tirar férias, é necessário tirar férias. É necessário ter um momento de repouso a cada dia. Por isso a jornada de trabalho é de 8 horas, 1/3 do dia. Não devo ficar fazendo só hora essa, com uma ganância, para eu... Porque é preciso descansar. Agora, de outro lado, eu não posso ficar sem fazer nada. Não posso ser um vagabundo. Não posso ser um ocioso. Ócio é o contrário de trabalho. Não podemos ser ociosos. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que ser semelhantes a Deus. Não posso ficar perdendo tempo, como nós dissemos na vez passada, quando estudamos sobre a mordomia do tempo. Não querer trabalhar é pecado. É o pecado da preguiça. E com relação à preguiça, Salomão também fala muita coisa. Lá em Provérbios, capítulo 6, nós temos a famosa metáfora da formiga.
lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A formiga foi criada por Deus para nos ensinar da necessidade que temos de trabalhar. A formiga é um ser social como o homem. E a sociedade precisa estar fundada no trabalho. A ordem econômica numa sociedade, num país, precisa estar fundada no trabalho. Se não há valorização do trabalho, a vida social não anda bem. A vida social se desestrutura. A vida social acaba provocando a corrupção moral, acaba provocando o empobrecimento da população. A nossa Constituição diz que a valorização do trabalho é dos princípios da nossa ordem econômica. E é por isso mesmo, queridos irmãos, que nós passamos hoje problemas sérios no nosso país. Porque não se valoriza o trabalho, se valoriza a especulação financeira, se valoriza a esperteza, a malandragem, se valoriza o ócio. Até porque, com a mente contaminada pelo pecado, o diabo coloca na mente das pessoas que o maior desejo é ganhar muito dinheiro sem fazer nada. Porque milhões e milhões de pessoas todos os dias jogam em jogos de azar. Porque o grande sonho das pessoas é ter muito dinheiro sem precisar trabalhar. É o que todo mundo quer. E muitos crentes. Só que isso vai contra o propósito divino. O propósito divino é: viva bem, tenha bens, tenha o suficiente para si, e até mais do que o suficiente para si, para poder ajudar o necessitado. Mas obtenha isto pelo trabalho. É esta a norma divina. Mas as pessoas querem ter bens, querem ser ricas, querem ter mais do que o suficiente, mas para não trabalhar. Querem ganhar sem trabalhar e querem gastar apenas na diversão sem trabalhar. Este sonho é antibíblico, é diabólico. E Deus, através de Salomão, nos ensina a olhar a formiga. A formiga, ela não tem superior, não tem oficial nem dominador, mas ela prepara no verão o seu pão, na cega ela junta o seu mantimento. Olha as lições que nós aprendemos com a metáfora da formiga. Primeiro, que a sociedade depende do trabalho dos seus integrantes para subsistir. Os formigueiros existem e prosperam porque todos trabalham. Segundo, o trabalho deve ser feito independentemente de oficial superior ou dominador. Eu tenho que trabalhar consciente de que o meu trabalho é necessário porque Deus me fez para trabalhar. Não porque eu tenho um chefe que fica de olho em mim e se eu não trabalhar, eu serei demitido e vou passar fome. O trabalho deve vir como uma forma de reconhecimento de que é um dever que Deus me impôs e que em eu fazendo isso, eu estarei obtendo satisfação, cumprindo o propósito divino.
Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim, versículo 5, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Eu devo trabalhar, fazer o melhor, não porque eu ganho bem ou ganho mal, não porque o meu patrão, meu chefe encarregado paga bem ou não, é pessoa boa ou não, mas porque eu sei que a forma como Deus me fez ganhar o necessário para o meu sustento é o trabalho. E em trabalhando eu estou dignificado. Em trabalhando eu me assemelho a Deus. Por isso eu estou servindo a Deus ao trabalhar, cumprindo um propósito de Deus. E por isso eu faço o melhor. E por isso eu dou o melhor de mim. Por quê? Porque eu estou servindo a Deus. O chefe está olhando, eu trabalho bem. O chefe não está olhando, eu continuo trabalhando bem. Eu ganho bem, trabalho bem. Eu ganho mal, trabalho bem. Porque eu não trabalho para o patrão que me paga, eu trabalho para Deus. E em trabalhando, Deus me dignifica. E em trabalhando, eu posso obter o necessário para que o Senhor venha a me abençoar. E quando eu desfrutar do fruto do meu trabalho, eu estarei gozando da maior bênção material que Deus pode dar a um ser humano. Não querer trabalhar, isto é pecado. É a preguiça. É a preguiça. A outra lição é que eu tenho que fazer o trabalho quando há oportunidade para fazer. Aí a gente entra, mais uma vez, na mordomia do tempo e do trabalho. A formiga trabalha no verão, porque no inverno ela não vai poder trabalhar. E ela guarda o que no verão, o que ela vai gastar no inverno. Eu tenho que pensar no futuro. A gente já falou disso na aula passada. Quais são os males da preguiça? Veja bem, a pobreza. Há muitas pessoas que são pobres porque são preguiçosas. A forma pela qual Deus nos traz bens e riquezas é o trabalho. É a forma legítima. Quem não quer trabalhar, não come. Quem não quer trabalhar, passa necessidades. Há uma ideia equivocada hoje em dia de que a pobreza é única e exclusivamente fruto da desigualdade social, única e exclusivamente por causa da má distribuição de renda. A má distribuição de renda, a desigualdade social, gera pobreza. Mas existe a pobreza que vem da preguiça. Existe a pobreza que vem da pessoa não querer trabalhar. É bíblico. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Aqui está falando com o preguiçoso, né? Lembra que o versículo 9 começa, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? A pobreza vem da preguiça. Mas não é só preguiça, só pobreza que a preguiça gera. A pobreza também gera morte. Olha lá Provérbios 21 e 25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar.
A preguiça faz com que eu não obtenha bens, que eu não trabalhe. Não trabalhando eu não obtenho bens e eu vou passar necessidades. E essas necessidades podem me levar à morte, a enfermidades, a situações sociais complicadas, a relacionamentos perigosos. Você já ouviu falar que ladrão gosta de trabalhar? Você já ouviu falar que criminoso gosta de trabalhar? Ou quer ganhar a vida de uma forma fácil? As pessoas que se prostituem, como aumenta o risco de vida delas? É bíblico. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. O preguiçoso, ele causa dano à sociedade. Provérbios, capítulo 10, 26, sim. Se a sociedade depende do trabalho para andar bem, quanto maior o número de preguiçosos, menos bem a sociedade andará. Olha lá, Provérbios 10 e 26. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O preguiçoso traz um mal-estar. O preguiçoso atrapalha os relacionamentos sociais. Atrapalha o progresso e o desenvolvimento do grupo, do lugar, do país onde ele se encontra. A preguiça traz frustração. Provérbios 12 e 27. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Os planos do preguiçoso nunca se realizam. Provérbios 13 e 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O preguiçoso traz negligência, traz desleixo. E Deus não se agrada destas coisas. Traz desordem. Lá em Provérbios 19 e 24. O preguiçoso esconde a sua mão no seio e enfada-se de a levar à sua boca. E dentro desta preguiça, irmãos, existe a chamada assídia, que é a preguiça espiritual. Lá em Provérbios 15, 19, diz: o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O preguiçoso, ele gera dificuldades para si, para a sociedade, e a preguiça espiritual é não querer se esforçar nas coisas de Deus, não querer buscar a presença de Deus, não querer se esforçar na obra de Deus, ser ocioso na obra de Deus. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: que não haja ociosos na igreja do Senhor, mas sim crentes valorosos. A preguiça espiritual, ela é terrível, porque, em primeiro lugar, ela impede o homem de desfrutar as promessas de Deus. Buscai, buscai e achareis. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Quando a pessoa tem preguiça espiritual, não quer buscar a presença de Deus, e Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. O preguiçoso espiritual, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não jejua, ele não busca o batismo com o Espírito Santo, então ele não desfruta das bênçãos espirituais. As bênçãos que estão todas disponíveis, ele não desfruta. Ele tem uma vida espiritual raquítica e fica à mercê da tentação, em grave risco de fracasso espiritual. A preguiça espiritual, ela gera um ateísmo prático, porque é como se Deus não existisse. Se eu não busco a presença de Deus, eu vivo como se Deus não existisse, como se eu não acreditasse em Deus. E isso pode me levar ao fracasso espiritual. O preguiçoso sempre arruma uma desculpa
para não trabalhar. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22:13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Provérbios 26:13. Tomemos cuidado, irmãos, pois a preguiça é perigosíssima. Os teólogos consideram a preguiça um dos pecados capitais, ou seja, os pecados que geram outros pecados. A preguiça, ela gera ainda mais dificuldades neste mundo em que nós estamos vivendo, em que nós já temos aflições. Lá em Eclesiastes 10:18, Salomão diz: pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Problemas familiares são gerados pela preguiça. Porque a preguiça nos distancia de Deus, porque nos distancia do trabalho que nos faz semelhantes a Deus. Sejamos trabalhadores como é o nosso Senhor, como é o nosso Deus. Desfrutemos do fruto do nosso trabalho e certamente cumpriremos a mordomia do trabalho. Amém.